livros. Desejo que esteja tudo bem com todos. A Muda, da escritora iraniana Shador Javan. Esse é um romance publicado em 2002 para denunciar a opressão sofrida pelas mulheres no Irã, um dos países islâmicos mais fechados e autoritários quanto às questões de gênero, orientação sexual, identidade e liberdade. Esse romance é referência em supressão aos direitos das mulheres no mundo islâmico, o que transparece suas próprias experiências enquanto mulher que lutou contra o regime iraniano. Shador Javan é muito mais do que uma escritora e feminista iraniana que imigrou para a França na década de 1980 para salvar a sua vida ameaçada pela guarda revolucionária iraniana. O nosso dedinho de prosa de hoje, nós vamos conhecer essa importantíssima voz a reverberar pela liberdade da sua população oprimida e, sobretudo, pela liberdade das mulheres. Como também a ativista iraniana Narges Mohammadi, presa em Teherã, capital do Irã, de 2021 a dezembro de 2024. E ela foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz em 2023. Submetidas ambas às decisões de um governo tirano e um dos seus estandartes literários mais conhecidos, o romance histórico A Muda, que narra os conflitos internos de uma nação submetida à tortura mental, psicológica e sem liberdade de expressão e orientação sexual desde a Revolução Iraniana ocorrida em 1979, que implementou o regime ditatorial dos ayatollahs. Sobreviventes desde 1979, portanto há quase 50 anos, o Irã vive sob um tenso regime teocrático islâmico de terror contra a sua própria população civil. Frequentemente, o país é denunciado na ONU por suas severas restrições aos direitos das mulheres, transgressões aos direitos humanos, postura repressiva em relação a dissidentes políticos e culturais. Mas somente durante a década de 2000, os olhos internacionais passaram a prestar atenção aos assuntos dos direitos humanos e das mulheres no Oriente Médio. Fatos primordiais para entendermos a situação da população à mercê de leis severas, a própria obra em si e suas implicações posteriores. A partir de uma ótica pessoal da própria escritora, A Muda veio a lume em 2002, no momento de intensa discussão global sobre direitos humanos, liberdade e a situação das mulheres em regimes autoritários, sendo muito bem recebido pela crítica, graças à sua abordagem incrivelmente corajosa. Apesar de Javan ter recebido elogios por sua habilidade em expor a complexidade das questões enfrentadas pelas mulheres em sociedades patriarcais, A Muda dividiu opiniões, enfrentou controvérsias e sofreu censuras. Tentaram calar, especialmente entre os que acusaram o livro de expor o Islã e a cultura iraniana de forma negativa ou estereotipada, ou ainda de o Irã ser um país sem liberdade. Vejam só, o que fez a comunidade internacional bradar pelos desafios enfrentados pelas mulheres no ambiente dessas sociedades. A Muda
encontrou palco num universo considerável de leitores como na França, lar da maior comunidade muçulmana europeia, e em outros países ocidentais onde temas relacionados à supressão da liberdade, a violação dos direitos humanos e feminismo são largamente debatidos. Mas sobre o que trata esse livro? Em pautas gerais, a Muda fala da história de uma jovem que, por viver severas restrições e opressões numa sociedade regida por tradições patriarcais e rígidas normas religiosas, luta por sua identidade e desejo de liberdade frente às injustiças que enfrenta. Na época do lançamento de seu livro, Chador Javan assistiu às crescentes ondas de terrorismo e conflitos no Oriente Médio, cujo ápice foi o ataque a um dos maiores símbolos norte-americanos, em solo americano. Claro, as Torres Gêmeas na manhã de terça-feira, 11 de setembro de 2001, em New York. A agressão repercutiu profundamente a ponto de alterar todo o curso da política global, exacerbando os conflitos existentes no Oriente Médio, mudando o olhar e as percepções sobre o Islã e seus seguidores, e inaugurando pautas de ações contra o extremismo, aumento na vigilância e nas políticas internacionais de segurança, além de afetar a forma como as questões relacionadas ao Oriente Médio passaram a ser abordadas tanto na mídia quanto na literatura. Em resposta à ofensiva sofrida, os Estados Unidos e seus aliados pretenderam derrubar o regime do Talibã e combater o terrorismo, o que jogou luz à situação de mulheres e das mulheres oprimidas em regimes islâmicos extremistas. Mediante esforços de cooperação, em 2001 ocorreu a invasão do Afeganistão com a eclosão da guerra. E 2 anos depois foi a vez da invasão ao Iraque provocar mais conflitos, que resultaram na ocupação do país. E uma série de episódios que mudaram os movimentos do intricado xadrez do Oriente Médio, a ponto de influenciar nos debates sobre direitos humanos e liberdades individuais naquela região, daquela geografia mundial. A década de 2000 ficou marcada pelo amadurecimento da conscientização dos diálogos necessários sobre pautas de direitos humanos pelo trabalho de organizações internacionais. Movimentos de direitos humanos e ONGs para denunciar e combater as injustiças enfrentadas por mulheres em regimes autoritários e teocráticos, sobretudo, e em demais sociedades tão opressivas quanto. Nesse cenário surge o Irã, governado por um severíssimo regime ditatorial teocrático islâmico, que impõe austeras restrições às liberdades individuais e aos direitos das mulheres através de leis e normas rígidas que refletem uma interpretação ultraconservadora do Islã, afetando a vida cotidiana das mulheres. E já que falamos em organismos internacionais, muitos comboios da Cruz Vermelha são assassinados, são emboscados e seus membros assassinados tanto no Irã quanto em fronteiras do Irã. E apesar dessas absurdas incompreensões de restrições de liberdade, há diversos movimentos de resistência e ativismo feminino entre as mulheres iranianas que, ao desafiarem tais regras impostas, arriscam suas próprias vidas dentro do país, dentro do Irã, por lutarem todos os dias por seus direitos enquanto mulheres. Diversos intelectuais e ativistas iranianos, assim como a própria escritora Chador Javan,
sentiram-se obrigados a buscar exílio. Onde? Claro, no Ocidente, para salvar suas próprias vidas, escaparem da repressão e a continuarem a denunciar o regime dos ayatolás. Agora, vamos às apresentações. Chador Djavan, claro que a pronúncia dela em persa, que eu não vou me atrever a fazer, não é esse em francês, nasceu em Teherã, no Irã, em 1957, numa família iraniana, durante um período de transições, transformações e modernizações implementadas pelo reinado do Shah Mohammad Reza Pahlavi, que promulgava políticas de abertura cultural e ocidentalização. Só que esses novos ares enfrentavam duríssima resistência das correntes mais conservadoras, até que, com a ajuda da União Soviética, derrubaram uma monarquia progressista e estabeleceram um Estado teocrático de direito de repressão dos ayatolás após a Revolução Islâmica de 1979. A partir daí, meus amigos, houve promulgações de leis impondo restrições sociais e política tanto às mulheres quanto a grupos islâmicos não xiitas. Chador, que sofria pela desigualdade de gênero e restrições impostas às mulheres, e também limitações culturais e sociais, ainda assim começou seus estudos em filosofia na Universidade de Teherã, onde foi voz questionadora das normas sociais e políticas e também religiosas de seu país. Em 1983, claro, ela precisou de imigrar para a França para escapar da repressão do regime islâmico em prol de sua liberdade pessoal, intelectual e principalmente para salvar sua vida, pois os ayatolás haviam decretado a sua prisão e sabe-se lá o que poderia ocorrer contra ela. Já na França, apesar de obter asilo e de se estabelecer em Paris, Djavan passou por muitas dificuldades para se adaptar a um novo país com idioma e culturas bem diferentes e desconhecidas da sua realidade anterior. Mas a jovem teve uma grande aliada, sua paixão pela escrita, que a ajudou a aprender francês fluentemente, praticamente como autodidata. Mesmo com todas as adversidades, jamais faltou-lhe determinação em continuar seus estudos em antropologia, o que lhe legou uma lupa para aumentar sua visão crítica sobre sociedades e culturas. Mais confiante, Djavan começou a flanar pelos cenários cultural e literário franceses e também a escrever sobre suas experiências lá em sua terra natal, o Irã. Djavan não tem uma carreira literária do ponto de vista, digamos, ortodoxamente artística. Sua formação acadêmica antropológica e sua leitura de obras de filósofos e escritores ocidentais, como Simone de Beauvoir, também forjaram seu pensamento crítico sobre feminismo e direitos humanos, alinhavado às suas experiências pessoais enquanto mulher sem vez e voz, imersa no regime teocrático, que precisou de salvar sua pele como imigrante numa França que abriga a maior população muçulmana da Europa. A escritora iraniana é autora de 2 ensaios bem polêmicos. Bas le voile, de 2003, que provocou ardentes debates na França sobre o uso do véu islâmico, e Que pense la de l'Europe, de 2004, que aborda a relação entre o Islã e a modernidade ocidental. Mas seu maior sucesso é, sem dúvida alguma, o romance A Muda, de 2002, que fala
das experiências das mulheres sob opressão, explorando temas de silêncio, resistência e luta por liberdade. No prisma da religião, Chador Javan, como sabemos, nasceu e foi criada no Irã, um país onde, além de o segmento religioso predominante ser o islamismo xiita, as práticas e normas sociais são firmemente direcionadas por preceitos religiosos amparados no Alcorão, que transformou o país em uma teocracia islâmica. Djavan não se identifica como muçulmana, mas defensora do secularismo, que acredita ser a liberdade da crença. E claro, do próprio Islã em si, acompanhada da liberdade de não acreditar ou de viver sem imposições religiosas. Djavan defende que toda e qualquer religião não pode interferir na vida pessoal, como ocorre no seu país natal. Em suas obras e em entrevistas, a escritora versa sobre a religiosidade obrigatória imposta em sua juventude, incluindo o uso do véu islâmico. Por isso, ela defende a separação entre religião e Estado. Sobreviventes. A Muda começa falando sobre uma jovem mulher que vive sob o regime opressivo de um país islâmico não mencionado no livro, onde rígidas normas regem as vidas das mulheres, impondo-lhes limitações de liberdade. Mesmo em sua vida familiar e, claro, na sociedade, ela sofre pressão para se conformar com os papéis tradicionais de gênero e também a aceitar a violência doméstica como práticas normais cotidianos em seu lar. Até que, um certo dia, a Muda simplesmente desperta frente às injustiças que sofre e passa a questionar o regime que a oprime. Agora, consciente, ela inicia uma busca incessante por saídas para se libertar daqueles grilhões religiosos e se engaja em grupos de resistência contra a opressão praticada pelo governo. Mas a personagem tem que enfrentar ameaças que vão se endurecendo à medida que sua luta se torna cada vez mais visível aos membros da Guarda Revolucionária. Ao longo do livro, a busca da protagonista por liberdade gera graves e sérias consequências. A possibilidade de perder sua família e sua segurança. Como um incrível jogo de xadrez, e para quem não se lembra, o xadrez é originário lá da Pérsia medieval, que hoje é conhecido como Irã. Então, voltando ao nosso livro, a Muda está num dilema, numa encruzilhada. Ela está entre perder a sua rainha num sacrifício pessoal ou arriscar levar um checkmate em suas escolhas muito difíceis. Quando o jogo parecia perdido, finalmente a Muda faz uma ousada jogada que a conduz a uma resolução de mestre sobre a situação na qual está inserida. Que eventos terão ocorridos? Que lições foram aprendidas? Quais os impactos das ações da protagonista e quais as opções de futuro para ela? A resposta, ou as respostas, estão na leitura de A Muda, cujo título remete à condição imposta à personagem principal. Ela é silenciada, calada e oprimida, ou seja, uma metáfora inteligente para a luta silenciosa e a resistência e resiliência também das mulheres em teocracias islâmicas. Frequentemente mencionados e palestrante em conferências e eventos relacionados a direitos humanos, feminismo e literatura, Djavan e a Muda, de início, incendiaram debates sobre os direitos das mulheres no Irã e também no mundo islâmico em regimes
teocráticos no mundo como um todo, já que em muitos países muçulmanos o livro é censurado e aquele que o porta é considerado criminoso sob pena de condenação à morte, a voz de Amuda não se cala e ainda convoca a conscientização, discussões e reflexões sobre a liberdade civil e religiosa das mulheres. E esse é outro tapete no qual a escritora caminha com duras críticas ao Islã. Islã político, não Islã religioso. O Islã político e outros países teocráticos que misturam religião e poder para controle sobre, neste caso específico, as mulheres. No início desse vídeo, vocês se lembram que falamos sobre a ativista iraniana Narges Mohammadi, presa em Teherã em 2021 a dezembro de 2024. Ela foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz em 2023. Há mais de 14 anos, ela protesta e defende os direitos humanos no Irã contra a pena de morte e o uso obrigatório do véu para mulheres no país. Mohammadi, presa 13 vezes, condenada 5 vezes e sentenciada a um total de 31 anos de prisão e 154 chicotadas, recebeu o Nobel da Paz por, abram aspas, sua luta contra a opressão às mulheres no Irã e para promover os direitos humanos e a liberdade para todos. Mesmo com todos os holofotes do mundo sobre sua gravíssima situação, a ativista sofre ainda represálias, mesmo quando esteve na prisão. Portadora de doença cardíaca no fim de 2021, vejam bem, Mohammadi foi hospitalizada após sofrer uma parada cardíaca em uma penitenciária em Teherã. Em fevereiro de 2022, ela foi levada de volta para a prisão antes de se recuperar, o que contrariou o parecer médico. Em novembro daquele mesmo ano, Mohammadi iniciou uma greve de fome para protestar contra o fato de a prisão não lhe dar acesso a cuidados médicos. No início de 2024, de novo, a ONU voltou a pedir a sua libertação, destacando a coragem e a determinação das mulheres iranianas. Resultado? O país sofreu tanta pressão que ela foi solta em dezembro de 2024. Sobreviventes. O nosso dedinho de prosa foi sobre a escritora iraniana Shador Javan, que há mais de 30 anos precisa de viver na França para não ser presa e morta pela Guarda Revolucionária Iraniana. Ela continua a escrever e a ser voz em discussões sobre a supressão dos direitos das mulheres em regimes totalitários, sejam em países islâmicos, teocráticos ou não, como a própria Rússia, como a própria Bielorrússia ou Belarus, Coreia do Norte, China e outras ditaduras, como também na Venezuela, por meio do seu importantíssimo estandarte Amuda, que expõe ao mundo, ou melhor, que fala ao mundo a situação das mulheres e brada aos 4 ventos o desejo de liberdade e sua luta por uma vida melhor para as mulheres, não apenas no mundo islâmico, mas em muitas nações não islâmicas também, como Brasil, país com a maior taxa, a mais alta taxa de feminicídio do mundo. Todos os dias no Brasil, várias mulheres morrem
por causa da violência doméstica, todos os dias no Brasil. O Brasil também não escapa. Vejam só. Respeito não tem preço. Respeito não tem preço. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!